Oi, hoje nós vamos falar sobre a terapia medicamentosa da hipertensão arterial e do diabetes mellitus. Bem, vamos começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é basicamente constituído por vasos sanguíneos, coração e rins, né? Os rins, no caso, faz parte do sistema renal, mas ele anda em conjunto com o sistema circulatório, porque ele faz a filtragem e a drenagem, o equilíbrio tanto hidroeletrolítico quanto o equilíbrio de substâncias ativas e inativas do que o organismo vai precisar e do que o organismo não vai precisar. Então, juntamente com o sistema circulatório, nós vamos ter aí o sistema respiratório, o sistema renal e outros sistemas que estão atrelados ao bom funcionamento desse sistema circulatório. Bem, voltando aqui ao tema do vídeo. O coração ele funciona como se fosse uma bomba que vai estimular, que vai empurrar o sangue para todas as regiões do corpo, para essas regiões ficarem bem irrigadas. Já os vasos sanguíneos, eles têm a função de levar esse sangue e de trazer. No caso das artérias, elas levam o sangue arterial para os órgãos, e as veias elas trazem esse sangue de volta. Então, é basicamente essa a função dos principais órgãos do sistema circulatório. No tratamento da hipertensão, nós costumamos usar algumas classes de medicamentos. Medicamentos esses que podem agir no cérebro, que podem agir nos vasos sanguíneos e que podem agir no coração também. Certo? Nós não temos uma só categoria de medicamentos para tratar a hipertensão arterial. Tanto que nós costumamos utilizar mais de uma terapia para tratar a hipertensão arterial, dependendo também do nível e do estágio da hipertensão arterial, e isso de acordo com os protocolos médicos. Tá certo? Então nós temos aí as classes de medicamentos que nós classificamos como diuréticos. Nós temos os medicamentos que bloqueiam a ação da adrenalina, tanto nos vasos sanguíneos, quanto no cérebro, quanto no coração. Tá certo? Nós temos os medicamentos que inibem enzimas, que no caso dos inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Isso pode parecer estranho para vocês, mas que se vocês não forem profissionais da saúde, não é interessante vocês aprenderem esses nomes. Certo? Que no caso é o captopril e o enalapril, não passa disso, os dois principais representantes da classe. Eles inibem uma enzima que converte uma substância em outra, e essa outra é quem vai fazer com que os vasos eles fiquem mais constritos, mais estreitos, e eles ficando mais estreitos, eles vão aumentar a pressão arterial. Certo? Então o tratamento da hipertensão arterial basicamente se resume a isso. Isso poderia ser tema de outro vídeo, tratando só sobre tratamento, terapia medicamentosa sobre hipertensão arterial, mas nós vamos falar também sobre diabetes nesse mesmo vídeo, certo? Então nós vamos ser bem breves. Diabetes é uma doença crônica também, que não tem cura, mas que tem tratamento, tem controle, e nós utilizamos medicamentos, vários tipos também de medicamentos que vão agir em várias regiões do corpo. Então assim, nós vamos ter os medicamentos que sensibilizam as células do corpo à insulina. Nós vamos ter os medicamentos que são a base de insulina também, da própria insulina, no caso de inatividade ou pouca atividade do pâncreas. Nós vamos ter os medicamentos que vão aumentar a liberação de insulina pelo pâncreas, no caso a gente chama de secretagogos de insulina, certo? E os análogos das incretinas, que são os medicamentos que vão aumentar a saciedade, vão aumentar a saciedade e vão diminuir a vontade do indivíduo de comer, tá ok? Então, pessoal, todos esses medicamentos eles visam reduzir o nível de açúcar no sangue. O nível de açúcar no sangue, quando ele é altamente, quando ele está fora de controle, quando ele sobe muito, ele é muito prejudicial, porque ele tem um alto poder osmótico, ou seja, um alto poder de reter líquido. Quando o nível de açúcar no sangue está muito alto, o nível de glicose ou a glicemia está muito alta, nós temos a dificuldade na irrigação dos membros inferiores, principalmente nos pés, e na irrigação dos microvasos, nas regiões que tem microvasos, como é no caso do cérebro, no caso das retinas
e no caso também dos rins que tem esses microvasos e que necessitam dessa irrigação sanguínea. No caso dos pacientes diabéticos, nós vamos ter essas complicações, né? Complicações na retina, complicações nos rins e complicações cerebrais também, que podem desenvolver aí derrames cerebrais, principalmente por isquemia, tá ok? Então, consequências do diabetes. Nós temos que tanto o diabetes pode gerar hipertensão, quanto a hipertensão pode gerar diabetes. Por isso é interessante também que essas duas patologias elas estejam devidamente controladas. Então, além da hipertensão, como uma consequência do diabetes, nós temos as retinopatias, que são as doenças que atingem as retinas dos olhos. Nós temos o pé diabético, que todo mundo a maioria das pessoas já ouviu falar do pé diabético, que é quando nasce aquela úlcera nos pés dos diabéticos, que é de difícil cicatrização, que não tem cicatrização, exatamente por conta do que eu falei, que a irrigação sanguínea naquela área fica prejudicada, certo? Nefropatias também é uma das complicações do diabetes. Nós temos uma perda da irrigação sanguínea nos rins, na área renal, e aí nós temos muitos agravantes que podem acometer os rins nesse sentido, quando a glicemia está alta, quando o diabético está fora de controle. E aí dificuldades de cicatrização geral, né? Os médicos, eles tentam avaliar a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, que é outro exame também que avalia o padrão de glicemia dos últimos 3 meses, certo? Para poder fazer uma cirurgia, por exemplo, porque o paciente com a glicemia descontrolada, ele tem dificuldade de cicatrização e aí pode o médico, em vez de estar curando, está cada vez mais complicando o paciente, certo? Então, complicações da hipertensão, qual seria? Principalmente, como eu falei, a hipertensão ela pode gerar diabetes, certo? Mas além disso, ela pode gerar infarto também, porque aumenta a sobrecarga, aumenta o trabalho do coração. Pode gerar AVC, porque o aumento da pressão arterial é como se fosse um aumento da pressão da água nos canos. Esse sangue vai fazer uma pressão muito grande nas artérias. E no caso dos microvasos que estão presentes no cérebro, pode acontecer um risco de um rompimento de alguma artéria, e o que a gente chama de AVC, né? AVC hemorrágico. Só que além do AVC hemorrágico, nós temos também o AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico, que também pode acontecer no diabetes, né? O isquêmico está mais voltado para o diabetes e o hemorrágico está mais voltado para a hipertensão. Embora a maioria dos casos dos AVCs são de natureza isquêmica, tá ok? Muito interessante também falar sobre os desequilíbrios nos padrões lipídicos, porque uma vez o paciente estando com os seus triglicerídeos descontrolados, ele tende a descontrolar também a glicemia, tende a descontrolar também o açúcar no sangue. Porque quando o paciente ele não está metabolizando bem as gorduras, o indivíduo entende que precisa sintetizar mais glicose, e aí o fígado faz esse papel. O paciente não necessariamente ingere glicose na alimentação, mas o fígado está constantemente sintetizando glicose, porque a própria doença de diabetes não deixa a glicose entrar na célula, e aí a célula fica sem energia. E aí é como se fosse o corpo tentando lutar contra uma doença metabólica que o indivíduo vai carregar para o resto da sua vida, tá ok? Então, tanto as complicações do diabetes quanto as complicações da hipertensão, elas podem gerar óbito, e é nesse sentido que a gente faz prevenção, educação em saúde, e principalmente nessa categoria, nessa modalidade de educação em saúde, que é no caso de vídeos expositivos e explicativos, nós podemos fazer uma educação, uma informação para poder vocês ficarem informados sobre a doença, como se comporta a doença, como se comporta o ser humano saudável e como os medicamentos vêm intervir nesse corpo, nessa máquina que funciona tão bem, mas que quando tem uma patologia nós dependemos da química para poder interagir com os órgãos e manter a homeostase, que é o equilíbrio geral do corpo, tá ok? Então, último detalhe desse vídeo: causas da hipertensão, que pode também estar associado com causas do diabetes, certo? Em primeiro lugar, a hereditariedade. Nós podemos herdar esses genes dos nossos pais, dos nossos avós,
e de parentes principalmente de primeiro e segundo grau, certo? O fator genético está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a obesidade. Pessoas obesas com IMC acima de 25, de acordo com a classificação, estão mais propensas a desenvolver hipertensão e diabetes. Terceiro lugar, estresse, certo? Não necessariamente o estresse mental, mas também estresse físico, cirurgias, qualquer tipo de estresse que o corpo venha a sofrer, o organismo ele libera altas doses de cortisona pelas glândulas suprarrenais, e essas altas doses de cortisona, elas favorecem um desequilíbrio no metabolismo do corpo, como eu falei, né, do açúcar, como a maioria dos glicocorticoides, a hidrocortisona se encontra dentro dessa categoria, vai atrapalhar o metabolismo do açúcar e aí vai elevar as taxas glicêmicas e o paciente vai descontrolar. E também o fator estressante, o paciente vai liberar mais adrenalina. A adrenalina, que é um vasoconstritor potente e que vai desregular também a pressão arterial. Então, todas essas causas podem estar relacionadas ao aparecimento de hipertensão e diabetes, certo? Em quarto lugar, nós temos a alimentação não saudável. Uma alimentação não saudável, não balanceada, que não tem fibras e que o paciente consome muito alto teor de gorduras saturadas ou gorduras trans, esse padrão de alimentação ele não é favorável para que o indivíduo se mantenha saudável. Então, no diagnóstico da hipertensão, no diagnóstico do diabetes, o médico, o profissional vai perguntar como está a alimentação do paciente, que nem sempre está bem adequada e que o paciente, ou os medicamentos, eles não vão fazer milagres, né? Os medicamentos eles não vão fazer o efeito sozinhos. Se o paciente toma o medicamento de acordo com o que é para ser tomado, na hora certa, o medicamento certo, mesmo assim, se ele não manter um padrão de alimentação saudável, a sua patologia não vai ser controlada, a sua doença vai ficar descontrolada. E em quinto lugar, né, o excesso de sal na comida. O excesso de sal na comida vai desregular a pressão arterial, né? Um termo que eu gosto muito de usar é que o sal ele tem um alto poder osmótico, ou seja, quando eu ingiro muito sal, que aumenta a concentração de sal na minha corrente sanguínea, o meu corpo vai pedir por água, né? E aí, quando pede por água, vai aumentar a volemia, que é o volume de sangue dentro das artérias. Quando aumenta o volume de sangue dentro das artérias, vai aumentar também a pressão que esse sangue vai fazer na parede dessas artérias. E diante dessa situação toda, diante de tudo isso, de causas de tratamento de diabetes e hipertensão, como manter a pressão arterial 12/8, né? Exatamente em 12/8. Nós temos várias maneiras de fazer isso. E isso deve ser tratado tanto pelas pessoas acometidas por essas doenças crônicas, como também pelas pessoas saudáveis. Nós estamos visando prevenção, né? Nós estamos falando de tratamento, mas também vamos falar um pouquinho de prevenção. Então é interessante fazer o acompanhamento médico constante, né? Verificação de pressão arterial, verificação de glicemia capilar. Nós temos que fazer redução do sal, redução de açúcar na alimentação, porque são dois vilões, tá certo? Que podem ocasionar doenças não a curto prazo, mas que a longo prazo pode estar causando um desequilíbrio no sistema metabólico e no sistema da homeostase no corpo em geral. E uma alimentação equilibrada, né? Todo mundo deve manter uma alimentação equilibrada, práticas de atividade física, né? Controlar seu peso. E aí, esses são os fatores que fazem com que minha pressão se mantenha em 12/8, né? E no caso dos pacientes que estão acometidos pelas doenças crônicas, que eu abordei nesse vídeo, tomar os medicamentos de maneira correta, né? Não somente tomar de maneira correta, mas também saber armazenar de forma correta. Muitas vezes eu armazeno o medicamento em cima da geladeira, armazeno o medicamento no banheiro ou na cozinha, onde são áreas que têm um padrão de umidade ou um padrão de temperatura que não é adequado a medicamento, e aí pode alterar a característica química do medicamento e o medicamento não fazer o efeito desejado, certo? Então, para sintetizar esse vídeo, vamos encerrar esse vídeo falando
a respeito dessas doenças, né? Para que a gente ganhe mais conhecimento, para que a gente sempre esteja atento aos sinais e para que vocês mostrem esses vídeos para as outras pessoas, para que vocês compartilhem os vídeos com os amigos e para que essa educação em saúde chegue ao maior número de pessoas possível, certo? Então deixe o seu like, deixe o seu comentário se por acaso restar dúvidas e se inscreva no canal, principalmente ative as notificações se não for muito incômodo, e até o próximo vídeo, pessoal.